Atualmente, a Europa vê seu maior triângulo concentrado no Barcelona, Paris Saint-Germain e no jogador Ousmane Dembélé. Desde o início, a jornada do atleta no Barcelona foi marcada por um grande potencial não correspondido por uma boa prática. Muitos até ousam dizer que Dembélé alcançou o patamar de pior contratação da história do Barcelona, mas tamanha decepção tem causado um verdadeiro braço de ferro entre o Barça e o PSG. E embora ele seja um bom jogador, há quem duvide que toda essa confusão é muito para um jogador como ele. Mas craque, vamos entender o porquê de todo esse alvoroço. Chegou a hora de realizar a retrospectiva dos maiores feitos dele no Barcelona, suas motivações e o que levou ao jovem gerar um descontentamento em grandes nomes, como o próprio técnico Xavi, que admitiu estar desapontado com o jogador. 1. O gol decisivo no clássico da pré-temporada. A campanha de Ousmane no futebol espanhol nem sempre foi tão dramática. Em Arlington, Texas, ocorreu o grande clássico de destaque da pré-temporada. Barcelona confrontava Real Madrid. Em certo lance, Dembélé pega a bola no lado direito da área de pênalti rival, após um passe que mais pareceu um drible de corpo na defesa. Afinal, o posicionamento de Pedri quebrou completamente a segurança dos blancos. Dembélé parou a bola e a ajeitou, apenas para disparar um chute rasteiro que mais pareceu uma bala. O gol cirúrgico ultrapassou a reação do experiente Thibaut Courtois e adivinha? Rede balançada. Todos comemoraram o gol de abertura e o time campeão da Espanha, liderado por Xavi, festeja pelo 3-0 em pleno clássico. 2. A criação da cláusula de rescisão. Em campo, a técnica e o futebol reinavam. A alegria era enorme e ofuscava a preocupação no business por trás daquele jogo. Por trás das cortinas, os gestores discutiam sobre a comunicação enviada pelo PSG. Nela, o time francês deixava clara a sua intenção de acionar a cláusula contratual de 50 milhões de euros no contrato de Dembélé, assim como queria envolver o jovem nas negociações. Afinal, o que estava por vir também envolvia questões pessoais do jogador. Em 2017, Dembélé havia sido adquirido por 135 milhões de euros. Sua saída do Borussia Dortmund realmente gerou custos altos ao espanhol. Então, é óbvio que os administradores do Barcelona estavam odiando o fato de ter que ceder o francês por um valor tão baixo. Um dos executivos descreveu de forma agressiva e crítica a birra do Barcelona em se negar a negociar, porque tudo indicava que o clube ainda estava crente que não seriam forçados a atacar a propostas dos 50 milhões de euros. 3. Confusão no prazo de transferência. A história da carreira do jogador Dembélé certamente não vale apenas 50 milhões de euros, mas seu início no Barcelona demonstrou um futebol que de fato valia esta quantia, e não os 135 milhões recordes. No entanto, seu desempenho na última temporada vinha numa crescente. A questão da cláusula do jogador começou no início de 2022, na época que sim, ele poderia ter deixado o Barcelona de graça. Em outras palavras, os termos previam que o clube só teria direito a metade dos 50 milhões de euros. Na época do mês de janeiro de 2022, o diretor esportivo espanhol, Mateu Alemany, definiu que o jogador não iniciaria em campo até que seus impasses com contratos existentes fossem resolvidos. Dessa forma, Xavi e companhia tiveram que recuar com a sua afobação em relação ao jogador. Em contrapartida, Dembélé deixava cada vez mais claro que queria permanecer no time para cumprir seu primeiro acordo, que seria finalizado após 2 anos, em julho deste ano. No novo acordo, existia uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas como prevenção ao jogador, havia uma cláusula especial que permitiria que ele saísse por 50 milhões de euros caso algum clube oferecesse esse valor até 31 de julho de 2023. Basicamente, os 100 milhões de euros deveriam ser ativados por processos oficiais que envolviam a própria La Liga, enquanto essa obrigatoriedade de transferência apenas forçava o Barça a atacar qualquer oferta. A questão é, nem todos os membros do clube tinham conhecimento dessa questão, então a confusão começou a partir daí. 4. Desafios para o Barcelona. Essa obrigação espanhola nasceu como forma de compensação da redução salarial que Dembélé aceitou para continuar no clube, devido aos problemas financeiros que o Barcelona sofria e sofre. Dessa forma, o Barcelona sempre teve 2 opções: seguir esta obrigatoriedade de transferir Dembélé ou pagar uma enorme compensação.
Então eles poderiam ter Dembélé em uma situação de crise ou não tê-lo. Com o passar da negociação até o dia 30 de julho, grande parte do clube, como a própria comissão técnica, contava que Dembélé seria vendido por cerca de 100 milhões de euros, mas mal eles sabiam o que aconteceria. Mas a partir do dia 31, o caos começou. A esperança dos desavisados era que o PSG realmente precisava concluir a transferência até 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, ou seja, eram crentes que o tempo estava favorável a eles. Só que não se tratava de uma corrida dos franceses contra o tempo, mas sim de esperanças tolas dos espanhóis, porque eles ainda possuíam praticamente um mês de janela de transferência para a conclusão do negócio. 5. Dembélé parte para o PSG. Dembélé já estava no PSG há mais tempo do que esperamos, porque de mente em consciência, ele já estava lá desde a última terça-feira, em que o Barcelona venceu o AC Milan por 1-0 em Las Vegas. Ousmane seguia em contato com Luis Henrique, o técnico do PSG, Al-Khelaifi, o diretor do clube e todos os outros executivos parisienses. De acordo com internos das negociações, o próprio Xavi, embora o Barcelona tenha o reconhecido como jogador-chave, que estava recebendo um ambiente cada vez mais agradável, a escolha de Dembélé era inteiramente pessoal. Afinal, quando questionado, ele não sabia cravar uma resposta, e o braço de ferro nas negociações está sendo vencido pelos franceses, porque de acordo com o próprio técnico Xavi, o que os franceses e Ousmane possuem na mesa é uma oferta que no momento os espanhóis não podem combater. É fato que era uma bomba relógio que poderia ser estourada a qualquer momento, e Matteo e Xavi tinham ciência disto. No entanto, Dembélé aparentava estar tão feliz com o time que essa opção parecia praticamente impossível. 6. Um pouco da história de Dembélé. Ousmane foi formado na categoria de base do Rennes em 6 de novembro de 2015. Na época, ele era o verdadeiro garoto prodígio. O diretor esportivo da época, Michael Silvestre, apontava que ele era o adolescente com mais talento natural desde que ele havia supervisionado Cristiano Ronaldo no Manchester United. Seu bom desempenho permitiu que ele fosse transferido ao Borussia em 12 de maio de 2016, ou seja, apenas um pouco mais de um ano após a sua estreia. Lá o jogador foi elogiado pelo próprio Thomas Tuchel, que se sentia maravilhado pelas maravilhosas habilidades de Ousmane. 7. Por que ele foi ao Barcelona? A vinda do jovem foi como uma promessa de ocupar o lugar deixado por Neymar, a lacuna que iria ser preenchida para revitalizar o trio ao lado de Suárez e Messi. Ele era tratado como um novo jogador que trazia velocidade e força. Todos esses holofotes aos 20 anos poderiam animá-lo, mas é fato que não houve jus a todo esse mito criado ao redor de Ousmane Dembélé. No fim, é fato que não havia nem futebol e mentalidade para que ele cumprisse a tal profecia que colocaram em suas costas. É fato que Dembélé agora já faz parte do passado do Barcelona e do futuro do PSG. Agora que está de volta à sua terra natal, basta esperar se ele mostrará o seu glorioso futebol que já está sendo prometido há mais de 7 anos de carreira. Ainda na França, há um outro jogador que está revolucionando o futebol e usando a sua própria marca para quebrar as investidas do próprio Real Madrid. Veja e descubra o polêmico negócio de Kylian Mbappé.